Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia, e na aula de hoje eu vou fazer um compilado de várias funções DAX. Então nós vamos falar sobre count rows, sobre distinct count, sobre função values, função all, enfim, vamos fazer aí um compilado de várias funções DAX aí para você entender um pouquinho como funciona cada uma, beleza? Então, desde já, peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis. É muito importante que você nos ajude aí a propagar essa comunidade de profissionais contábeis mais produtivos com o uso do Power BI, com o uso do Excel, entre outras ferramentas, beleza? Agora, vamos à aula. Pessoal, aqui eu tenho já importado para o Power BI uma tabela de notas fiscais de venda, tá? Então eu tenho aqui o número da nota fiscal, a data de escrituração, CFOP, código do produto, o CST, né, que aqui está só ST, quantidade, preço unitário e valor líquido. Com essa tabela aqui eu vou explicar para vocês como funciona cada uma dessas funções que eu citei para vocês, tá? Então o que eu vou fazer de início aqui? Eu vou vir aqui para a guia de relatório e eu vou criar uma tabela. Vou colocar uma tabela aqui, vou dar uma aumentada, de bola, vou colocá-la aqui no meio, só para a gente ter uma noção aí, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer para cá o código do produto. Deixa eu ver aqui. Essa tabela 2 aqui, a gente não vai utilizar ela, tá, pessoal? Posso colocar... Vou colocar a data. Melhor, CFOP. Vou jogar o CFOP para cá. Primeiro, pessoal, ele tenta fazer uma soma com o CFOP, porque provavelmente o CFOP está como número, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar aqui, ó, nessa setinha aqui, eu vou vir pedir para não resumir. O que ele vai fazer? Ele vai trazer todos os CFOPs aqui, só que tá pequenininho, né? Não consigo ver direito, então vou vir aqui para aumentar. Eu vou entrar aqui no formatar visual e eu vou vir aqui em valores e vou aumentar esses valores aqui. Vou botar um 20 logo aqui, que eu acho que vai ficar legal. Vou colocar logo um 20 aqui, eu acho que o pessoal dá para ver tranquilo, tá? Então, show de bola. Tenho aqui os meus CFOPs. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu quero trazer o total de linhas que eu tenho para cada um desses CFOPs aqui. Repare que eu não estou falando o total de vendas, eu estou falando o total de linhas, ou seja, o total de registros que eu fiz para cada CFOP. Para isso, eu vou utilizar a função chamada count rows. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma medida com essa função count rows. Eu vou criar aqui mesmo dentro de produtos, tá? Não vou criar outra tabela não para a gente não perder tempo. Então, vou vir aqui em 3 pontinhos, nova medida. E eu vou colocar aqui o nome dessa medida de contagem linha. Tá? E beleza. E eu vou acionar aqui a função, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver legal. Assim tá bom o tamanho, tá? E eu vou acionar aqui a minha função count rows, né? Que faz justamente a contagem de linhas, a contagem de registros, tá? Eu tô focando bastante nisso, tá? Então, vou colocar aqui, ó, count rows, do que eu quero contar a minha tabela produtos. Tá? Então, vou colocar aqui a tabela produtos, fecho. A função count rows ela é assim, bem simples, eu tenho só um registro nela, então é tranquilo de fazer, tá, pessoal? Então, ó, coloquei aqui, beleza. Criei aqui a minha medida de contagem de linha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar essa medida para a minha tabela. Vou colocar para cá a minha tabela. Então, pessoal, eu sei aqui, eu tive aqui, ó, 1.577 registros com CFOP 5101, 112 por 5401, 3 por 5903 e 1 por 5949. Beleza. Isso aqui não quer me dizer muita coisa, né? Porque que tipo de análise eu vou fazer com isso? Eu estou contando só a quantidade de registros. Quantos registros eu tive para cada CFOP. Isso não interessa muito, tá? O que seria ideal aqui? Seria ideal eu saber quantas notas eu emiti para cada CFOP. Mas, Diego, pô, não serviria usar o count rows para isso? Porque ele está contando a quantidade de linhas. Então, ele vai contar aqui, ó, na minha tabelinha, a tabelinha de produtos, ele vai contar aqui, ó, as notas que eu tenho para cada CFOP. Não necessariamente. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu posso ter notas repetidas, né? Eu posso ter notas que vão se repetir aqui. Então, isso não serviria, né? Então, por exemplo, eu posso ter notas que tem mais de um CFOP, beleza?
Então, isso não daria para mim aqui. Eu não ia conseguir fazer dessa forma. Então, o que eu vou fazer aqui? Para isso, eu preciso contar a quantidade de notas aqui, só que eu preciso ver a quantidade de notas distintas que eu tenho nessa coluna. Então, para isso, a gente vai usar uma outra medida, uma outra função. Vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos, nova medida. E eu vou acionar aqui a medida. Aqui vai ser contagem distinta. Tá? Contagem distinta. Que eu vou fazer através da função distinctCount, tá? Que faz uma contagem retirando as duplicatas, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, distinctCount. Do que? Agora eu não tenho que colocar uma tabela, eu tenho que colocar uma coluna. Então, vai ser a minha coluna número nota, tá? Eu vou fechar essa distinctCount, dei um Enter. Então, criei aqui. Então, agora, com essa medida, eu vou saber o total de notas fiscais que eu tive para cada CFOP. Então, vou vir aqui em contagem distinta e jogar para dentro da minha tabela aqui, tá? E aqui, ó, reparem que o número mudou bastante, né? Porque eu tive aqui, ó, só 803 notas com o CFOP 5101. Então, o meu total de notas, na verdade, vou até mudar aqui, ó, ao invés de contagem distinta, eu vou colocar aqui, ó, notas fiscais. Fiscais. Vou colocar aqui notas fiscais, tá? Vou colocar aqui notas fiscais e vou colocar essa função distinctCount. E aí, ó, a gente vai reparar que eu tenho, na verdade, 875 notas fiscais. Eu não tenho 1.693. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer uma contagem, tá? Quando a gente for fazer uma count rows, por exemplo. Porque a count rows ela não remove duplicado, ela conta justamente a quantidade de linhas, quantidade de registro. Então, muito cuidado. A distinctCount não. Ela vai ver o total de itens distintos que eu tenho em determinada coluna. Isso vai me ajudar a fazer, por exemplo, uma análise de notas fiscais. Então, beleza, pessoal. A gente já entendeu para que serve a count rows, para que serve a count rows e para que serve a distinctCount. Agora, a gente vai ver outras funções que também são importantes, tá? Agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre funções que me retornam tabelas. Quais seriam essas funções? Uma delas seria a função all e a outra a função values. É muito importante que você também entenda a diferença entre essas duas funções, tá? Então vamos lá, galera. Antes de mostrar aqui no contexto dessa tabela que a gente criou, eu vou mostrar para vocês na prática o que faz essas duas funções, tá? Que na verdade elas têm o objetivo de retornar uma tabela virtual. Só que nesse exemplo aqui eu já vou criar uma tabela física com ela para você entender exatamente o que essas funções fazem, tá? Então, vou vir aqui, ó, nas tabelas, aqui na minha tabelinha, eu vou pedir para criar uma nova tabela. Aonde que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, em ferramentas da tabela e vou pedir para criar uma nova tabela, tá? Então, cliquei aqui em nova tabela. Show de bola! O que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui primeiro, ó, tabela values. Opa, values. Colocar o sinal de igual. E aqui eu vou acionar a minha função values. Beleza? A função values ela só me permite colocar um registro, tá? Que é uma coluna no caso. E eu vou colocar aqui a minha coluna de notas fiscais, tá bom? Vou colocar aqui número nota, minha coluna número nota. Fiz isso, dei um Enter. E o que ele vai me retornar? A minha coluna notas fiscais. Só que, reparem que aqui, pessoal, ele não traz as duplicadas. Ele só vai trazer os itens distintos, como se fosse a distinctCount, tá? Ele só vai trazer aqui para mim, só vai retornar as notas fiscais sem duplicação. Vamos ver se isso é verdade, ó. Aqui, ó, tá dando exatamente, ó, 875 valores distintos, que é exatamente o que eu tenho de notas fiscais, beleza? Então, o que faz a values? Faz justamente a contagem distinta, só que ela me retorna uma tabela com aquela coluna, entenderam? Agora, vamos entender como que funciona aí a função all, tá? Que tem o objetivo bem parecido com a values, tá? Bem parecido não, na verdade é idêntica a values. Então, só para a gente vai ver algumas diferenças entre elas. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma nova tabela, ó, ferramentas de tabela, nova tabela.
E eu vou colocar aqui tabela all. Tabela all. E vai ser igual a função all de qual coluna? Notas fiscais. Número, nota, né? Fiz isso, dei um Enter. Reparem que ele fez a mesma coisa aqui. Ele me trouxe 875 linhas, ou seja, ele trouxe todas as notas fiscais sem duplicação. Diego, não tem nenhuma diferença entre elas? Em termos de resultado, não. Só que a função all, ela me permite colocar mais de uma compilação aqui, ó. Por exemplo, eu posso colocar aqui, eu quero, além do número da nota, eu quero que ele faça uma compilação entre o número da nota e o CST, por exemplo. Então, vou colocar aqui a coluna ST, que é onde eu tenho o CST do produto. Então, ó, fiz isso. Vocês vão reparar que vai aumentar aqui. Ó, não aumentou porque provavelmente só tem um CST para cada nota. Mas vamos fazer aqui pelo CFOP, por exemplo. Ó. Vou colocar aqui, ó, uma compilada com o CFOP. CFOP. Aqui. Vou dar um Enter. Agora, repare, ó, que passou a ter 876 linhas, né? Ou seja, teve um aumento aqui, alguma nota teve mais de um CFOP, tá? Isso é extremamente importante para a gente fazer essa análise, tá? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Se eu vier aqui colocar, por exemplo, ao invés de CFOP, o produto. Código do produto. Só para vocês entenderem. Então, Enter aqui. Agora, olha o que ele me retorna. 1.677 linhas. Se eu voltar lá no meu relatório, eu tenho 1.693. Quase bateu com esse número aqui. Por quê? Ele fez a contagem, além do CFOP, ele fez uma compilação de notas fiscais e CST. Né? Tirei o CFOP, na verdade, né? E ele fez uma compilação entre notas fiscais e código de produto. E o que aconteceu? Como eu tenho mais de um produto para aquela nota fiscal, ele trouxe as linhas de todos os produtos que tem naquela nota. Beleza? Por isso que ele aumentou o número de linhas. Então, galera, eu vou excluir aqui essa... Vou tirar aqui a minha código do produto, vou deixar somente a nota fiscal. Então, qual é a diferença entre a função all e a função values? Uma delas é que a função all, ela me permite colocar mais de um atributo. A função values, ela só me permite colocar um atributo, ela não deixa eu colocar mais de uma coluna. Show de bola, Diego. Eu entendi que elas retornam uma tabela, mas eu consigo aplicar elas numa medida? Vamos ver isso na prática. Ó. Vou vir aqui, vou voltar no nosso relatório aqui. Eu tenho já aqui a minha contagem de linha e tenho o total de notas fiscais. Agora, eu vou fazer um total de notas fiscais, mas utilizando a função values, tá? Vamos ver. Então, vou vir aqui, ó. 3 pontinhos, nova medida. Eu vou colocar aqui, ó, notas fiscais. Notas fiscais. Values. Que vai ser igual. Vamos tentar colocar values direto para ver o que acontece. Eu vou colocar aqui, ó, values. São values. E eu vou colocar justamente notas fiscais, né? Notas. Peraí. Notas não, é número da nota, né? Número. Deixa eu tentar achar por aqui, que acho que é melhor. Número nota. Tem um acento aqui. Então, vou tentar colocar direto aqui para você ver o que vai acontecer. Ó. Cliquei. Ele aparentemente criou, né? Agora, vamos colocar ela aqui. Notas fiscais, vela, e vou colocar aqui dentro da minha tabelinha. Deu erro. Deu erro. Vou colocar aqui, ó, ver detalhes, para a gente ver o que aconteceu. Não foi possível carregar dados para esse visual. Erro. O cálculo na medida de notas fiscais velas, uma tabela de vários valores foi fornecida, sendo que o único valor esperado. O que acontece? Como eu falei para vocês, a função values, ela me retorna uma tabela virtual. Então, quando eu tento aplicá-la direto numa medida, ele vai retornar como resultado uma tabela. Só que é impossível você ter um resultado com várias informações que tem numa tabela. Então, ele já diz aqui que não é possível. Então, eu tenho que usar uma função atrelada à função values para eu conseguir fazer, retornar aí o total de notas fiscais. Então, o que eu tenho que fazer? A função values, ela já me retorna os valores distintos, né?
Então eu não preciso usar aqui a distinct count. Eu posso usar agora, ó, antes da values, a count rows. Count rows. Se eu colocar aqui a count rows, vim aqui e fechar a função, ele vai me retornar exatamente o total de notas fiscais. Isso por quê? Então a gente chega à seguinte conclusão, que a função count rows nada mais é do que a função e a função distinct count nada mais é do que a count rows de values, né? Então é muito importante a gente entender esses conceitos, né? Então a função distinct count é a count rows de values. Beleza, Diego, agora dá para fazer isso com a função all? Vamos tentar. Vou vir aqui, ó, 3 pontinhos, medida, notas fiscais, all, que vai ser igual, função all. Aqui não vou conseguir aplicar direto também, né? Vamos ter que usar count rows, ó, count rows da função all da coluna número da nota. Fecho aqui a minha função, dou Enter. Beleza, criei aqui a minha medida. O que vocês acham que vai retornar? Será que vai retornar a mesma coisa aqui de values? A mesma coisa da distinct count? Vamos entender. Vou pegar aqui a minha medida aqui com a função all e vou jogar para dentro da minha tabela. Olha só o que ele me retornou. Ele retornou para todas as linhas o total de notas fiscais. Por que ele fez isso, pessoal? A função all, ela remove todos os filtros que eu aplicar. Então essa é a grande diferença entre a função values e a função all. E a função values ela vai respeitar o filtro e a função all ela remove todos os filtros. Então ela ignora qualquer filtro que tiver. Então não adianta eu ter aqui o filtro de CFOP e ele vai sempre trazer o valor total. Por isso que a função all ela é muito utilizada, por exemplo, para fazer cálculo acumulado, entre outras medidas que precisa somar, né? Precisa vir acumulando ao longo do tempo, enfim. A função all é muito utilizada para isso, tá? Então, essa é a grande diferença entre a função all e a função values aplicada num contexto, tá? Agora, você colocando ela, criando uma tabela virtual, tanto com uma quanto com outra, você vai conseguir de boa. Mas, num contexto, a função all ela não vai respeitar o filtro, ela vai ignorar, e a função values ela respeita o filtro. Essa é a grande diferença. Então é isso, galera. Vimos aqui função count rows, função distinct count, função values, função all, enfim, conseguimos aí ver várias funções nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.